Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a tua família. Seja bem-vindo mais um dia ao nosso devocional. Hoje, nosso devocional tem consigo uma palavra de exortação, uma chamada de atenção a todos aqueles que são cristãos. Também esta palavra vai abrir os olhos do entendimento daqueles que ainda verdadeiramente estão em curso, em cada dia mais conhecer a Cristo. Antes de entrar no conteúdo da palavra, eu venho diante da presença de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, pedir que não haja impedimento ao anunciar a palavra dele, que ele possa me dar sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, que ele revele o Espírito por trás da letra, que cada coração, cada pessoa que seja alcançada com esta palavra, o inimigo não venha distorcer, mas que seja remédio, que seja cura, que seja o abrir dos olhos espirituais, que seja direcionamento de vida, direcionamento ministerial. Neste dia nós vamos trazer, através da palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Ele é simples. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra de Deus diz também que, através de Cristo Jesus, que Ele é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. E eu peço a você que possa estar juntamente comigo na leitura desta palavra, que se encontra em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco. Mas isto é para que o que se manifeste, que não são todos de nós. A palavra de Deus nesses 2 versículos nos diz que já é a última hora. Nós estamos vivendo um cenário no mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que a Bíblia relata em Mateus capítulo 24, o sermão, uma parte da escatologia, que é o estudo dos acontecimentos finais. Cristo Jesus nos advertiu que o nosso Senhor, que haveria pestes, haveria fome, haveria guerra e rumores de guerras. Nós estamos vivendo um cenário que já estamos chegando na última hora. Só que o apóstolo João nos alerta que vai vir o anticristo. Esse personagem que é relatado por Daniel no seu livro, no livro do profeta Daniel, que é o abominável da desolação. No capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus Cristo relata também o livro de Daniel, falando do abominável da desolação. Paulo fala em sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, fala que o pai, ele é o pai da mentira, fala que ele é o iníquo, o pai da iniquidade, ele é sem lei. Vários relatos na Bíblia falam do anticristo, mas o apóstolo João também frisa neste versículo que já tem vários anticristos. Não simplesmente só esse personagem do final dos tempos que estão para acontecer, mas vários anticristos já estão no mundo. Quem são os anticristos? O Evangelho de Cristo é puro. Ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa.
E a palavra de Deus, quando diz de fermento na sua palavra, fala de pecado. Jesus também disse que não acrescentai e nem tirai que sequer uma vírgula ou um i ou um tio da palavra dele. Porque esse é o evangelho que nos foi entregue, o evangelho da cruz, onde Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. E os anticristos estão aí. Anticristo quer dizer que vem antes de Cristo e querem parecer como Cristo. Mas quem são os anticristos? A gente tem que entender que o cenário do mundo atual, o cenário evangélico, o cenário religioso, cristão, estão substituindo o poder da cruz de Cristo por objetos. Estão substituindo o poder do sangue de Jesus que salva todo pecador, o sacrifício uma vez feito, pago por todos os pecados de todo aquele que crê no Filho. Estão substituindo com lenços, com água ungida. Estão substituindo com amuletos e objetos. Estão substituindo Cristo por coisas, por óleo, por campanhas, por manifestações que muitas das vezes não são do Espírito Santo. Há um cai-cai nas igrejas, pessoas que dizem ser arrebatadas pelo Espírito Santo, mas quando você vai perguntar o que ela viu, o que o Espírito Santo a levou e arrebatou, elas não sabem dizer nada. Da mesma forma vazia que deitaram no chão das igrejas, caindo pelo Espírito Santo, da mesma forma levantam vazias e não há mudança. Diz a palavra de Deus que nós necessitamos de um avivamento. E nós no Brasil, pensando que estamos vivendo avivamento por ver igrejas se enchendo, igrejas sendo cheias de pessoas, nem sempre o crescimento quer dizer que estamos vivendo avivamento. Porque os avivamentos da história, todos os avivamentos, até o da igreja primitiva, a sociedade era mudada. Paulo, quando pregou na cidade de Éfeso, onde o povo adorava a deusa Diana, naquele lugar, naquele templo, diz a palavra do Senhor que depois que Paulo anunciou a Cristo crucificado, todos daquela cidade que eram idólatras, adoravam outros deuses, que mexiam com magia, pegaram os seus livros e jogavam na fogueira amuletos e tudo para ser queimados no fogo e aceitavam de bom grado a palavra do evangelho da cruz. Mas o cenário que nós estamos vivendo da igreja moderna, estão substituindo a Cristo. Esses são o anticristo. Quem são eles? Todo aquele ministro da palavra, que seja pastor, evangelista, que seja missionário, independente dos títulos, que não anuncia o verdadeiro evangelho da cruz, que não anuncia o verdadeiro evangelho de Cristo, esses são anticristos que João diz na palavra. Também quero levar a reflexão dos irmãos que, além de Cristo, está sendo substituído, porque Ele é o verbo vivo. O sincretismo religioso aumenta a cada dia na igreja moderna. A palavra da salvação se mudou. Nos bastidores são feitos negócios religiosos através de religião, assim como nos tempos dos fariseus, quando Jesus e os apóstolos após Cristo anunciavam o Cristo que ressuscitou e eram perseguidos. E a palavra de Deus nos diz também no livro, na primeira carta de Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no verso 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um outro anjo do céu,
vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo que qualquer um deles, os apóstolos, se trouxerem um outro evangelho, ou qualquer um anjo do céu que possa trazer qualquer outro evangelho que não seja esse que é anunciado, que seja maldito. Esse é o significado de anátema. O cenário que nós vemos, há fermento acrescentado no evangelho de Cristo. Estão acrescentando por campanhas, por pensamentos humanos, por filosofias, por pensamentos coaches, campanhas que visam enriquecimento ilícito de igrejas, campanhas que não edificam muito a vida daqueles que verdadeiramente precisam anunciar e precisam ser alcançados, são os pecadores. A maioria dos nossos congressos, a maioria das nossas campanhas só visa alcançar crentes que já conhecem a palavra, mas não se posicionam devidamente como tem que ser no Evangelho de Cristo. E estão anunciando um outro evangelho. E Paulo diz aqui à igreja de Gálatas que eles não estavam na graça ao qual eles foram chamados, mas se moveram para um outro evangelho. Há várias religiões na terra e cada uma diz ser portadora da verdade do evangelho de Cristo, da sã doutrina pregada pelos apóstolos, mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, aonde a fé apostólica que veio após Cristo, que é a chave hermenêutica de toda a interpretação da vida, de toda a interpretação do evangelho e da palavra, pois ele é o verbo que se fez carne. Jesus é a chave interpretativa, ele é a chave hermenêutica. Quando nós olhamos através da visão cristocêntrica da palavra, a fé apostólica, a verdadeira sã doutrina, nós vemos que o evangelho que nós vemos sendo anunciado em vários lugares, em várias religiões, mesmo que pareça o evangelho de Cristo, está com o fermento dos fariseus. Está com leis impostas por homens, por religiões, com fardos pesados, assim como Jesus, quando repreendia os fariseus, e o povo daquela época falava que eles colocavam peso sobre o povo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Estão anunciando outro evangelho, não um verdadeiro evangelho de Cristo, porque está acrescentado com campanhas, está acrescentado com cultas empresários, está acrescentado com sincretismo religioso, culto através de objetos, campanhas do sal grosso, do óleo ungido, da pedra de Davi, de vassoura ungida, de água que você coloca perto da televisão e é orado para que você tome e seja curado. Não é mais necessário apenas Cristo que cura, que salva, que liberta, mas estão anunciando outro evangelho. E Paulo diz: se alguém vos trazer um outro evangelho, que não seja esse o qual nos anunciamos a vós, até mesmo o anjo do céu, que seja maldito. É duro dizer isso, mas portanto acrescentar o fermento no verdadeiro e puro evangelho de Cristo, o outro evangelho que está sendo anunciado é maldito. Eu quero te trazer a reflexão nesse dia para que você possa entender a veracidade de você conhecer a palavra de Deus. O porquê é necessário você se submeter à palavra de Deus e aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Cristo é simples. O evangelho é simples. Basta apenas obedecer àquele que deu a própria vida para resgate da tua. Ele se chama Jesus Cristo Salvador, o poderoso Yahshua Mashiach. Esse é o nome do Filho. As invenções continuam no Evangelho, ao qual algumas igrejas têm anunciado. A religião da época
com os seus acordos com o governo romano, hoje não é diferente. A igreja moderna também tem acordos com o governo. Eu chamo a sua atenção ao despertar ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Cristo, ao verdadeiro evangelho puro e simples de Cristo, ao qual que o homem tem que negar a si mesmo. Não esse evangelho que vários têm anunciado. Se submeta à palavra. Essa é uma palavra de exortação e correção. Você ainda que não conhece a palavra de Cristo, se submeta a ela para que não seja enganado. Que você tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.